Então, a gente falou de algumas dessas, começamos falando pela mais simples, que é a cúbica, né? A cúbica é a estrutura mais simples, onde os átomos se organizam aqui com átomos organizados ao redor de um vértice de um cubo, e existem as variações, que é o cubo de corpo centrado, e esse do desenho aqui, que é o cubo de face centrada. Quando você olha esse cubo por cima, eu teria essa visão aqui, ó, olhando aqui a lateral dele, eu teria aqui um cubo de corpo centrado, onde o átomo no meio aqui, ele estaria no meio desse cubo, e nos vértices desse cubo estariam outros átomos aqui organizados, ok? Existe uma estrutura chamada hexagonal, que ela, como pode ver, ela copia um hexágono. Existe a monoclínica, a triclínica, e aí por diante que a gente viu na última aula, que o importante é vocês saberem que existem, até porque, para entender o que vai vir aqui para frente, você tem que ter uma mínima noção da existência dessas. Existe um termo utilizado que é chamado de as estruturas compactas. O que são as estruturas compactas? São aquelas em que os átomos ocupam o maior percentual da estrutura geométrica que dá origem à rede cristalina. Então, por exemplo, no cubo, no hexagonal, desculpa, no hexagonal, o hexagonal compacto é esse aqui onde eu tenho a maior quantidade de átomos. E, claro, se eu tenho a maior quantidade de átomos nesse hexágono, eu vou ter uma estrutura que o percentual de área ocupada é maior, que é dado por esse fator de empacotamento atômico aqui, ó, que no caso do hexagonal seria 0,74 ou 74%. No cubo, a estrutura compacta é essa estrutura de face centrada, é só você entender que quanto mais átomos, mais compacto seria, ou seja, maior percentual de área ocupada pelos átomos, ok? Que também tem esse fator de empacotamento de 0,74. Então, isso aí é só para vocês entenderem que a presença desses átomos no centro do cubo, ou do hexágono, ou de outra estrutura qualquer, ele tende a alterar a densidade atômica dessa estrutura. Quanto maior a densidade atômica, maior o fator de empacotamento e mais compacta a estrutura. Ok? Bom, e o que isso altera? Vamos lá. Uma das coisas que altera é o que a gente chama de alotropia. Alotropia, o que é alotropia? Alotropia é um termo que se originou da Grécia, onde eu tenho uma estrutura com a mesma com o mesmo elemento químico, só que arranjos atômicos diferentes. E daí? E daí que esses arranjos atômicos diferentes alteram as propriedades dessas estruturas. Que propriedades? Magnetismo, ponto de fusão, densidade, resistência à corrosão. Tá? Então, o fato de alterar essas propriedades, mas ter a mesma fórmula do mesmo elemento químico, gera uma espécie que a gente chama de alótropa. Ou seja, uma espécie que, apesar de ter a mesma fórmula, ok, tem propriedades diferentes. O primeiro alótropo conhecido, assim, que eu acho que até o mais conhecido, é o do ferro. O ferro, a gente vai ver hoje ainda que ela forma uma liga com o carbono, que é chamado de aço. Ah, só forma o aço? Não, tem outras ligas de ferro que se formam, entre eles o ferro fundido, algumas outras estruturas, que a gente vai falar depois, hoje ainda. Mas uma das primeiras conhecidas é o aço, uma das mais conhecidas é o aço. Só que no seu estado puro, ou seja, não aquele que você encontra na natureza, porque o ferro na natureza ele já não está puro mais. Mas se eu tivesse uma estrutura purificada de ferro, eu teria 3 alótropos. E o que vai mudar nesses alótropos? Além das propriedades, vai mudar o arranjo atômico. E se vocês observarem, olha só, esse alótropo aqui e esse outro são todos dois com estrutura cúbica de corpo centrado. E mesmo assim tem propriedades diferentes, que eu vou falar para vocês agora. Bom, então como que funciona?
Inicialmente, quando eu tenho o átomo de ferro puro, e começo a pegar aquele sólido e aquecer, esse sólido, o que vai acontecer com ele? Ele, inicialmente, ele está num arranjo de átomos que a gente chama cúbico de corpo centrado. Esse arranjo cúbico de corpo centrado até 910 graus Celsius é chamado de ferro alfa. Ele tem propriedades como fator de empacotamento atômico, raio, aí por diante, similar aos outros, mas não idêntico. Por que não idêntico? Porque quando eu pego aqui uma temperatura superior a esse, 910 graus Celsius, esse arranjo cristalino aqui muda. Muda como? Ele vai se alterar para cúbico de face centrada. Quando eu tenho o arranjo cúbico de face centrada, o fator de empacotamento atômico aumenta para 0,74, enquanto que para o cúbico de corpo centrado é 0,68. Ok? Tudo bem? Essas duas estruturas, apesar das duas serem formadas de átomos de ferro, elas são bem diferentes entre si. Por exemplo, essa estrutura aqui, ela dá origem a um aço que a gente chama de um aço 1020, um percentual de carbono baixo, em que eu tenho uma estrutura que é muito fácil de sofrer corrosão, ou seja, de sofrer oxidação. Já essa outra estrutura gera uma liga que é chamado de ferro austenítico. Eu não sei se vocês já ouviram esse termo. Esse ferro austenítico, ele por sua natureza, ele já é mais resistente à corrosão. E você ainda pode alterá-lo na forma de uma liga e transformá-lo num aço austenítico muito resistente à corrosão. Tá? E isso é fácil de ver, porque se você botar as duas placas, as duas de ferro, nas mesmas condições da atmosfera, uma vai oxidar rapidamente, questão de horas ela já começa a sofrer oxidação, enquanto a outra resiste muito mais. Se eu continuar aquecendo essa placa de ferro, ele muda novamente sua estrutura, volta a ser cúbico de corpo centrado, entretanto, ele altera o tamanho do raio, ou seja, essa distância do vértice aqui vai ser alterada, tá? Ela vai ser alterada, e quando isso acontece, eu passo a formar um ferro que a gente chama de ferro delta. Então, eu tenho um ferro alfa, cúbico de corpo centrado, o ferro delta, que é cúbico de corpo centrado, e o ferro austenítico, ok? Essas três estruturas, todas elas, se forem representadas por uma forma, vai ser representado pelo Fe, mas as três têm propriedades diferentes uma em relação às outras, ok? Estão entendendo o que é ser alótropo? Então, o alótropo é o termo que a gente utiliza para quando eu tenho estruturas com a mesma fórmula do elemento químico, mas propriedades diferentes umas das outras. Se você pensar em termos de molécula, até parece com os isômeros, né? Isômeros é um termo que a gente trabalha assim também, só que são para moléculas. Aqui são os elementos químicos, ok? Um outro alótropo conhecido é o do enxofre. O enxofre, no estado sólido, ele aparece com duas formas de cristalização. São bem fáceis de distinguir, porque uma parece assim um aglomerado, enquanto a outra parece pequenos cristais, como navalhas, que crescem e são pontiagudos. O que diferencia uma da outra? A estrutura cristalina. E essa estrutura cristalina diferente, ela vai ocorrer dependendo de quê? Da temperatura e da pressão que esse enxofre se cristalizou. Então, dessas duas condições, temperatura e pressão, vão determinar qual dos dois arranjos cristalinos em que eles vão ocorrer. E automaticamente, no estado sólido, essas duas estruturas têm propriedades diferentes uma da outra. Ok? Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar, tá?
Outro alótopo que aparece muito e hoje está muito na moda são os alótopos de carbono. Há muito tempo que já se conhece esses alótopos, principalmente duas estruturas que, apesar de não serem as duas do cotidiano, são comuns de serem falados. Um é uma estrutura de uma joia que é chamada diamante, e a outra de um mineral também, que é encontrado, e hoje utiliza-se muito em artes e para escrita, que é o grafite. Lubrificação também é utilizado o grafite. Então, o que, que acontece? Essas duas estruturas, elas são arranjadas de formas diferentes. O diamante, ela tem um arranjo cúbico de face centrada, enquanto o grafite, ela tem um arranjo cúbico simples, numa estrutura laminar, então você pode soltar placas dessas estruturas quando elas cristalizam, e tem propriedades totalmente diferentes. O grafite, ele é macio, ele pode ser facilmente pulverizado, ele risca uma superfície, por ele ser muito molinho, ele facilmente é riscado, ok? Enquanto o diamante é o elemento que hoje conhecido é o mais duro conhecido, ok? Além de ser usada como pedra preciosa, ela é usada também na parte de usinagem dos materiais. Por quê? Porque você consegue, com o diamante, desgastar outros materiais, metálicos ou não, ok? Na década de 80 para 90, novas pesquisas feitas com carbono deu origem a novas estruturas. Inicialmente, eram estruturas cilíndricas, que muita gente, na época, ficou chamado de buckballs, né? E dali para cá passaram a ser chamados de fulerenos, inicialmente com 60 átomos de carbono, depois 70, cento e poucos, até que se viu que essas estruturas elas podiam crescer e davam origem ao que hoje é conhecido como nanotubo de carbono. Tá? Ainda está em fase de pesquisa, é uma estrutura com propriedades totalmente diferentes das conhecidas, uma elevada condutividade elétrica e térmica, tá? E acredite que essa estrutura vai vir a substituir muito dos dispositivos eletrônicos que a gente tem hoje, com muito mais eficiência, tá? Alguém tem alguma pergunta? Não. Parece, o nanotubo parece uma cerca de arame enrolada. Parece mesmo, esse arame comum aí conhecido, né? Só que aqui, esse nanotubo, ele tem uma estrutura que normalmente o crescimento dele, o diâmetro aqui do tubo é em torno de 1 nanômetro, ok? Uma das pesquisas que tem que ser trabalhado é que esse nanotubo ele consegue conduzir a luz também. Então, uma das pesquisas seria, e é muito mais eficiente do que o que é feito hoje. Hoje, você utiliza um tubo de vidro para conduzir. Acredito que o nanotubo vai ter uma eficiência muito maior e uma velocidade muito maior. Ainda está em fase de pesquisa. Tem muito, na internet você acha muita informação sobre eles, ok? Uhum. Essa aqui são estruturas, ó. Essa primeira aqui são estruturas de, desculpa, microscópio de tunelamento atômico. Esse aqui, ó, aqui esse diâmetro aqui é em torno de 1 nanômetro, tá? E esse aqui seriam os tubinhos que se crescem aqui. E essa aqui seria a vista lateral desse nanotubo, sendo que a escala aqui, ó, esse aqui já é uma imagem de microscopia de varredura, eletrônica de varredura, ok? Que é chamado de SEM, né? E esse tamanho aqui, ó, seria correspondente a 5 nanômetros. E aí aqui seria os nanotubos crescendo aqui nessa estrutura. É uma imagem antiga, eu esqueci de botar as fotos, mas ela é do início do século XX, né, de 2020, do início ali entre 18 e 20, mas hoje já tem imagens muito melhores do que essa. Eu tenho até que trocar essa imagem. É só buscar na internet que você vê cada imagem linda, ok? E aqui seria o arranjo de uma estrutura de buckballs, né?
num cubo de face centrada. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui, assim, eu tenho o desenho do cubo, né? Onde as estruturas dessas bolas ocupariam as arestas desses tubos. Lembrando, gente, olha só, o carbono ele é um átomo muito pequenininho. Mesmo tendo essa quantidade de átomos de carbonos organizada, ela fica um pouquinho maior do que um átomo convencional, ok? Porque o carbono é muito pequenininho. Se você pensar, o carbono tem número atômico 6, enquanto que o ferro tem número atômico 26. Só para vocês terem uma ideia comparativa desse arranjo, tá? Posso continuar? Alguma dúvida? Pode? Bom, a gente estava falando, então, olha só, falamos das estruturas cristalinas, a rede Bravais, falamos desses halótopos, e agora a gente vai falar o seguinte, eu expliquei para vocês que essa estrutura, elas ficam organizadas, por exemplo, em cubos. Nossa, não vou conseguir desenhar aqui. Muito difícil desenhar com esse negócio. Ela fica organizada em cubos, e esses cubos, eles são representação de átomos que ocupam as arestas, e o centro, as arestas e as faces. Ok? Só que esses átomos, esses cubos, eles se empilham. Como assim empilham? Como eu falei para vocês, você tem um crescimento de átomos organizado em 3 dimensões. Tá? E aí, automaticamente, um plano de átomos da parte superior, ele vai se empilhar no plano inferior. E aí por diante, vai crescendo nas 3 dimensões. Esse empilhamento de átomos, ele vai gerar uma estrutura um pouco diferenciada. Ó. Como assim diferenciada? Quando eu empilho esses átomos aqui, de acordo com a estrutura cristalina que eu tenho, eu vou gerar vazios no meio desses empilhamentos que vão me dar origem a tamanhos e geometrias diferentes. Ok? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, ó, quando eu empilho esses átomos aqui, de acordo com o empilhamento que eu vou colocando, eu vou tendo aqui um espaço diferente um do outro, ó, e uma geometria diferente uma da outra. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, ó. Esse espaço aqui, existente devido a esse empilhamento de átomos, é o que a gente chama de interstício. Olha o nome, é um pouquinho difícil de falar, mas o nome é assim, interstício. Ok? O que é esse interstício? É aquele espaço que passa a existir devido a esses átomos se agruparem um em cima do outro, e como eles têm essa estrutura esférica, acaba formando um espaço entre o átomo de baixo e o de cima. E qual é a importância desses interstícios? Desses interstícios, a importância é que você, dependendo do tamanho dele, pode colocar nesse espaço um átomo. Ok? Então, ó, quando eu pego aqui a minha estrutura, ó, se vocês observarem, se eu pego uma estrutura cúbica de corpo centrado, eu vou ter o quê? Eu vou ter nessa estrutura um arranjo que a gente fala assim, uma da face, uma parte de cima da primeira face, uma do meio, que representa aquele átomo do meio, e uma outra igual à estrutura de cima, que representa uma outra quantidade de átomos que ocupa aquelas arestas. Ó, o que eu estou falando? Se eu pensar aqui num cubo, ó, no cúbico de corpo centrado, eu vou ter 2 grupos de átomos. Um que ocupa a aresta de baixo e outro que ocupa a aresta de cima, assim, ó. Ok? Que eu posso chamar esse agrupamento de átomos de A. Empilhamento, plano cristalino A, plano cristalino A. Só que eu passei a ter um átomo aqui no meio do cúbico de corpo centrado. Como eu tenho um átomo aqui no meio,
eu vou ter um empilhamento diferente, que eu chamei de B. Então, esse empilhamento AB vai me dar um espaço diferente do empilhamento da face. Porque, nesse caso, eu vou ter um empilhamento ABC. Por que ABC? Porque aqueles átomos da face, junto com os da aresta, geram estruturas de sobreposição, de empilhamento diferente um do outro. Ó, é isso aqui que eu estou falando. Ok? Ok. Tá entendendo o que eu estou falando? Fala, gente, não estou ouvindo. Não, eu falei ok. E aí, automaticamente, eu passo a ter arranjos de interstício diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse arranjo triangular, tá vendo que aqui é um triângulo? Ó? Esse triângulo aqui é um tipo de arranjo, e eu posso ter um outro diferente, que é um outro tipo de arranjo, que é um octaedro. Qual a diferença desses dois arranjos aqui do interstício? Esse aqui é referente ao plano, quando eu tenho átomos empilhados em planos A e B, e esse aqui quando eu tenho átomos empilhados nos planos A, B e C. E daí? E daí que esses dois arranjos, tetraédricos e octaédrico, esse aqui lembra um octaedro, esse aqui lembra um tetraedro. Eles passam a ter tamanhos que, de acordo com o seu arranjo, podem ser colocados átomos diferentes. Ok? Então, essas cavidades ou interstícios, eles vão ser definidos de acordo com a sua orientação cristalina original. Beleza? Alguma dúvida até aí? Não, eu não. Tudo que eu falei até agora era para chegar aqui e explicar essas imperfeições e também explicar a parte lá de formação de ligas metálicas, que é até onde a gente vai hoje. Tá? Por quê? Porque são duas partes que são muito importantes para entender. Então, para entender isso aí, vai depender de entender tudo que foi falado até agora. Vamos lá, o que são imperfeições? Imperfeições são defeitos mesmo, o nome é esse, que aparecem nas estruturas cristalinas. Quais são esses defeitos? Eu tenho, primeiro, defeito que a gente chama defeito pontual. O que é um defeito pontual? O defeito pontual é aquele em que um átomo, ou mais de um, não estão presentes naquele plano cristalino. Por algum motivo, na hora que cristalizou, aquele átomo ali não deu tempo do átomo chegar e se organizar naquela estrutura. E aí fica um vazio. Esse defeito pontual também é chamado de lacuna. Tá? É um vazio atômico que ocorre. Todas as estruturas cristalinas têm lacunas, não tem exceção, tá? O que eu estou falando para vocês é que todas as estruturas, quando você cristaliza ela já vem com lacunas, com desses defeitos pontuais. Tá? Outro defeito são defeitos lineares. Qual a diferença? Esse linear quer dizer que eu tenho um grupo, uma linha inteira de átomos que por algum motivo não está ali. Aí vai depender, tem vários causas que eu vou explicar lá, mas é uma dimensão inteira. É como se eu tivesse pego uma parte, uma linha de átomos num eixo e desaparecido com ela. Outro defeito que ocorre é o que a gente chama de defeitos planares ou interfaciais. Nesse caso, eu vou ter um plano de átomo que sofre alteração. E, por fim, o volumétrico, que é quando eu tenho em 3 dimensões, um buraco muito grande dentro da estrutura. A gente vai falar de cada um deles, ok? Vamos lá. Os defeitos pontuais ou vacâncias, ó, isso aqui é um milho, tá, gente? Alguém já observou uma espiga de milho? Sim. Se você olhar, é incrível, tá? Na espiga de milho aparecem esses defeitos. Tá? O que é o defeito? Eu tenho lá aquela espiga de milho que tem o milho organizado aqui. Faltou um milho aqui em um determinado ponto, ou seja,
Originou um espaço vazio, uma vacância. Automaticamente você distorce todos os outros planos que estavam ao redor dessa vacância. E aí você cria um defeito. Estão entendendo? Ó, embaixo eu teria aqui o desenho aqui, ó. Você cria uma imperfeição. Lembra que eu falei para vocês que os átomos têm que ser equidistantes um do outro? Com essa vacância eu crio uma imperfeição nisso. E aí ele deixa de ter aquela perfeição que deveria ter caso fosse um sólido cristalino perfeito. Tá? Normalmente isso aí ocorre no momento em que ele está cristalizando, ou caso ocorra alguma distorção. Essas vacâncias, o número de vacâncias, elas são dadas por essa expressão. Se você olhar, é uma expressão exponencial que vai variar com a temperatura, ok? E com a energia requerida para formar aquela vacância, ou seja, quanto que gastaria ali para não ter um átomo naquela região. Mas é uma quantidade sempre muito grande de vacâncias, ok? Então, é normal, quanto maior a temperatura e o mais rápido o resfriamento, maior o número de vacâncias que vão ocorrer, é normal existir vacâncias, tá bom? O defeito intersticial, nesse caso, o que eu vou ter? Olha só, hein? É parecido em termos com a vacância, só que, ao invés de ser a vacância, é um átomo que preenche um espaço chamado interstício. Lembra aquele espaço que a gente mostrou lá, na hora que cristaliza? E esse espaço preenchido por um átomo, o átomo nunca é do tamanho do interstício, nunca é direitinho aquele tamanho. Ele acaba causando uma distorção na linha aqui, ó. Ok? Aí ele causa uma distorção nessa linha e causa um defeito linear, que a gente fala. Ok? Beleza? Ó, eu tenho aqui o átomo, que não deveria estar aqui, mas por algum motivo, no momento da cristalização, ele ocupou. Raramente esse átomo vai ser grande, tá? Por quê? Porque quando você põe um átomo maior do que a estrutura, você vai gastar muita energia para esse átomo ficar ali acomodado. Isso só ocorre em alguns casos quando eu tenho estruturas iônicas, que aí seria um caso de cerâmica. Mas, normalmente, os átomos que ocorrem nos interstícios, eles são bem pequenininhos, mas, mesmo assim, causam distorções. Beleza? Isso aqui são casos específicos, chama de Frankel e Schottky. Eu não vou ficar entrando nesse aqui, porque é mais específico. Alguma dúvida? Posso continuar? Então, a gente viu aqueles defeitos pontuais, agora a gente vai ver os lineares, ó. Lineares, como eu falei, ele está associado à distorção, uma falha de uma linha de átomos, um conjunto de átomos. Nesse caso, olha só, aqui, né, voltando aqui para o milho, o que aconteceu aqui? Ó? Vinha cristalizando uma, duas, três, quatro, cinco linhas de átomos, tá? Por algum motivo, normalmente é algum motivo térmico, alguma coisa que provoca isso, uma linha de átomos é suprimida. Tá vendo aqui, ó? Ela foi suprimida, deixou de existir, ó. E aí, o que acontece? Isso provoca o que a gente chama de um defeito que a gente fala em cunha. Por que cunha? Porque isso aqui parece uma cunha, ó. Ok? Isso é comum também de acontecer, tá? Ele normalmente, quando você olha a estrutura, ele causa uma distorção na estrutura e esse lugar aqui acaba sendo um ponto de fragilidade dentro do material. Tá? Então, esse plano extra de átomos que cristaliza aqui, ele vai acontecer no momento por algum efeito termodinâmico, algum efeito ali que causa uma alteração na sua cristalização. Ok? Ok. Numa foto, assim, se você for olhar, isso aqui é uma foto de microscopia eletrônica de transmissão. Aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó,
qualquer pedacinho desse tamanho aqui que eu colocar aqui, equivale a um tamanho de 200 nanômetros, tá? Lembrando, gente, nanômetro é 10 a menos 9 metros, tá? Um nanômetro é igual você pegar o fio do cabelo, que tem em torno ali de 1 milímetro, e dividir ele por 1000, ok? Então, quando eu pego uma estrutura numa foto, o que vai aparecer é uma linha. Aquele defeito aparece assim, ó, uma linha na estrutura, tá vendo? Isso aqui são essas discordâncias ou esses defeitos pontuais, lineares, desculpa, que ocorrem. Essas linhas aqui, tá vendo? Todas essas linhas são defeitos, ó. É assim que se vê. E esses defeitos, eles causam problemas no material final, tá? Dependendo do número de discordâncias que existe. Um dos problemas que pode causar, que aí o problema é o aumento da dureza do material. É um dos defeitos. Ok? Ó, aqui é uma foto, tá? 120 mil vezes de aumento. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, ó, nessas duas linhas aqui, nessas três linhas, a do meio mais as duas do lado, de repente, ela vem aqui, ó, tá vendo aqui que tem uma cunha aqui, ó, uma região com defeito, ó. Essa região com defeito foi causada por essa parte dessa, ó, se você contar aqui o número de linhas, foi alterado em relação devido à formação dessa discordância, ok? Isso aqui seriam átomos mesmo, tá, gente? Só que a gente ainda não consegue tirar uma foto do átomo, aí ela fica distorcida assim, ó. Tá chegando perto. Ó, assim fica melhor de ver o que aconteceu. Posso continuar? Pode. Bom, defeitos planares. O que são defeitos planares? Aí, nesse caso, eu estou alterando um plano todo de átomos. Então, se é um plano, eu vou ter dois eixos, x, y, y, z, x, z, e aí por diante. Tá? Esses defeitos planares, eles já são defeitos maiores, e o que ocorre geralmente é uma mudança na orientação dessas linhas de cristalização. Vinha cristalizando de um formato, tá? Numa direção, e esse plano que estava cristalizando ali, por algum motivo, normalmente, esse motivo é térmico, tá? Ele sofreu uma alteração no seu plano de cristalização. E aí ele cria o que a gente chama de um contorno de defeito, assim, ó. A gente chama isso de contorno de grão, tá? Ó, em termos de formação desse grão, por que ocorrem esses defeitos? Ó? Quando eu estou aqui com essa parte cinza, seria aqui o meu material totalmente fluido, ou seja, fundido. Nesse material fundido, eu tenho alguns átomos que se iniciam num processo de cristalização. Eles começam a se juntar e começam a cristalizar. A gente chama isso de germe de cristalização. Tá? Eles começam a cristalizar e eles vão, à medida que vai esfriando, ou seja, à medida que esfria lentamente aquele material fluido, eles vão crescendo, tá? Cada um na sua direção, por quê? Porque eles têm uma direção preferencial de cristalização, ó. Esse aqui, se você olhar, está crescendo nesse sentido aqui, ok? Esse aqui, ó, se você olhar, está mais nesse sentido aqui. Esse aqui para cá. Cada um cresce numa direção. Ó. Esse para cá. Tá vendo? Ó, esse para cá. E aí, à medida que eles vão crescendo, o espaço, eles começam a se encontrar e vai ter um espaço em que nenhum deles consegue cristalizar. Por quê? É como se fosse regiões em que não se encaixam. Essas regiões ao entorno do grão que estava cristalizando é o que a gente chama de contorno de grão e o defeito interplanar. Tá vendo aqui, ó? São todos contornos de grão. Elas delimitam a fronteira
de uma orientação para outra. E cada grãozinho desse é um cristal do material. Esses materiais que têm vários grãos são chamados de materiais poli de vários cristalinos. Porque cada região dessa corresponderia a um cristal do material. Beleza? Esses contornos de grão são muito importantes porque nessa região do contorno de grão é a região mais frágil do material. É onde ele tende a romper caso seja submetido a um esforço. Então, ele tem que ser bem estudado. Por quê? Para que o material não sofra nenhuma alteração devido a esses contornos. Ok? Ó, aqui, normalmente, quando eu tenho um contorno de grão, eu vou provocar outras alterações. Uma delas é as discordâncias. Por quê? Porque eu vinha com uma linha de átomo crescendo numa determinada direção, e quando eu tenho um contorno, essa linha muda, ó, mudou o sentido, tá vendo aqui, ó? Ó, daqui, ó, ele estava vindo reto, aqui, ó, mudou para a direita, ó. Aí, quando ele muda aqui, ele cria o que a gente chama de discordância. E também provoca a formação de vacâncias. Ó. Isso aqui é uma vacância, aqui tem outra vacância. Por quê? Porque não cabe o átomo ali, aí cria uma região cheia de defeitos, associados um em relação aos outros. Ó, aqui mostra, no desenho, ó, primeiro, as discordâncias que são formadas, as vacâncias, ó, isso aqui são tudo vacâncias, ó. Ó, vacâncias, tá vendo? E, além disso, o contorno de grão. Isso aqui são fotos de uma liga de ferro e mostra aqui os contornos de grão. Claro que aqui foi feito um tratamento no material, um tratamento químico, que a gente consegue realçar esses contornos de grão. Bom, por fim, as imperfeições volumétricas. As imperfeições volumétricas, elas ocorrem já em 3 dimensões. Nesse caso, o que muda? Eu posso ter uma inclusão. O que é uma inclusão? Eu venho lá com a liga de um material de ferro e no meio daquela liga cresce de um outro átomo diferente. Cresce lá no meio da liga, que era uma impureza que tinha, e ele cresceu no meio da estrutura. Esse material diferente que cresce lá no meio é chamado de uma inclusão. Tá? Eu tenho uma precipitação, que é sujeira de materiais particulados que fica presa no meio da estrutura cristalina. Eu tenho fases, aí a fase vai depender aí nesse caso, se você tiver ou impureza, ou então estiver fazendo uma liga, aí a gente vai ver melhor daqui a pouquinho. E, por fim, buracos, que a gente chama de poros. Tá? Normalmente, esses buracos eles são originados de quê? Algum gás que estava lá no meio, durante a cristalização, ficou preso ali, e aí ele fica um buraco no meio. Ok? Aí aqui, ó, nas fotos, eu vou ter regiões assim, ó, mudanças, em termos de foto, ó, se você olhar, isso aqui são fotos de microscopia óptica, cada uma desses desenhos que aparecem, diferentes um do outro, são fases cristalinas, são materiais orientados cristalinamente diferentes um em relação ao outro. Aqui, ó. Aí eles aparecem com esse desenho diferente, ó. Isso aqui já é como é microscopia óptica, ó, esse tamanho aqui é 50 microns. Ó, mas aqui, ó, no meio aqui, eu tenho aqui um material férrico, isso aqui é um material férrico, e essa estrutura aqui é uma grafita. O que é grafita? É um tipo de carbono, uma orientação de carbono aqui no meio do ferro. Então, foi uma inclusão que ocorreu ali. Por que ocorre essa inclusão? Porque você estava querendo formar uma liga de ferro chamada aço. E aí você colocou ele em contato com o carbono. E, por algum motivo, o carbono se aglomerou e formou uma inclusão aqui no meio. Ok?
Novamente, essas inclusões são importantes. Então, se você está numa siderúrgica, quando você especifica o material, as propriedades que você precisa, essa presença de inclusões ou de poros é tudo estudado. Por quê? Porque esses materiais alteram as propriedades mecânicas. Então, tem que tomar cuidado. Geralmente, essas formações, elas ocorrem, mas quando ocorre uma quantidade muito grande, isso está relacionado com alguma imprecisão na siderurgia, ou seja, alguma variação de temperatura que não poderia ter ocorrido, a presença de impurezas que não poderia estar lá presente, algum erro, ok? Beleza? Bom, as ligas metálicas, inicialmente, elas foram originadas acidentalmente, mas hoje, você quando tem uma liga metálica, olha, são milhares, tá? O objetivo é ter uma propriedade num determinado material, normalmente metal, né, num determinado metal, que ele originalmente não tem. O que você tenta é melhorar aquele metal. Como que você faz isso? Adicionando o outro. Geralmente está relacionada a melhorar a resistência mecânica, a resistência à corrosão, ou condutividade elétrica, até a estética é feita, para melhorar a estética, tá? Então, como que é feito a liga? Olha só, hein? A liga, para ocorrer a liga, você tem que formar uma solução sólida. O que é uma solução sólida, hein, gente? Solução sólida é aquela em que eu tenho a presença de uma espécie em maior quantidade e uma outra em menor quantidade, que a gente chama de soluto. E misturo essas duas e você, olhando para ela, parece ser uma estrutura homogênea. Ok? Eu posso formar as ligas, essas soluções sólidas, de diversas maneiras. Existem várias técnicas, tá? Aí hoje estão cada vez mais sofisticadas as técnicas, mas basicamente eu formo levando em consideração dois itens. Primeiro, as ligas, que a gente chama de ligas intersticiais. E o que são essas ligas intersticiais? Como o próprio nome está dizendo, algum elemento químico vai ocupar o interstício que é formado do metal de origem. E lógico que para ele ocupar esse interstício, ele tem que ser muito menor do que o elemento metálico de origem, que ocupa as arestas, ok? E aí essa liga vai lá nesse interstício e se aloja. Ele faz ligações com esse metal e ocupa aquele interstício lá. Quando ele ocupa esse interstício, ele muda as propriedades do material todo. Essa é uma maneira, tá? Aí, lógico, para você formar uma liga, uma solução sólida intersticial ou uma liga metálica intersticial, você geralmente põe elementos pequenos, carbono, nitrogênio, flúor, tá bom? Fósforo, são elementos pequenos. A liga, por solução sólida intersticial mais comum, é a de ferro-carbono. Por quê? Porque essa aqui dá origem a uma liga que a gente conhece muito, que é o aço. Então, o aço é uma liga de ferro e carbono, tá? E essa liga, ela ocorre quando você adiciona carbono, que ocupa o interstício dos átomos de ferro. Só para vocês terem uma ideia da dimensão, o raio atômico do carbono é de 0,71 angstrom, enquanto do ferro é 1,24. Pode ver que é metade praticamente. E aí, o que acontece? Ele consegue se alojar. Aí você fala, poxa, mas o carbono se aloja perfeitamente no interstício? Não, não consegue. Ele causa uma distorção quando ele ocupa aquele interstício, uma distorção intersticial. Por isso, o percentual de carbono que você consegue colocar na liga é baixa. O máximo que eu consigo colocar de carbono é 2,1%. Ok?
Entretanto, mesmo tendo um percentual baixo de carbono, eu vou ter uma quantidade grande de átomos se ligando e altera muitas propriedades do ferro. Ok? Tudo bem? Tudo. Uma outra liga que pode ser formada é o que a gente chama de substitucional. O que é substitucional? Nesse caso, eu tenho os átomos que ocupam as arestas do elemento, tá? Então, se eu tiver no caso ferro, vai ocupar lá no cúbico de face centrada, ferro, ferro, ferro. E eu substituo o átomo de ferro por um outro elemento. Sei lá, vou botar aqui, ó, manganês, por exemplo. Substituo. E aí, quando eu provoco essa substituição, eu altero as propriedades. Ó, aqui, ó, cromo. Ok? Nesse caso, eu tenho a possibilidade de ter dois tipos de liga. Uma liga que chama ordenada e uma desordenada. Basicamente, quando a substituição ela mantém um padrão, ela é ordenada. Quando ela ocorre aleatoriamente, ela é desordenada. Ok? Essas ligas substitucionais, elas podem ocorrer parcial ou completamente. Como assim completamente? Algumas dessas ligas substitucionais, os elementos podem se substituir totalmente. Outras aceitam até um percentual de substituição. Isso vai depender de algumas características. Essas características foram organizadas por esses dois caras, o Romme e o Rothery, tá? E eles criaram uma regrinha que estabelece quando que pode ocorrer a formação de uma liga substitucional. Numa liga intersticial, o único critério é que o átomo seja pequeno o suficiente para se alojar no interstício. Numa liga sólida substitucional, ele tem que obedecer alguns critérios. Por exemplo, o primeiro é o raio. O raio atômico do átomo que vai substituir, ele pode, segundo esse Romme e Rothery, ser no máximo 15% diferente do átomo original. Por quê? Se ele for muito menor ou muito maior, ele causa distorções e instabilidade na rede. E aí acaba não deixando formar a solução sólida. A estrutura cristalina de ambos os átomos tem que ser a mesma. A eletronegatividade ela tem que ser próxima uma do outro, não pode ser muito diferente. E a valência, ou seja, aquele número de oxidação, também tem que ser próximo. Se for muito diferente, ele cria uma instabilidade elétrica na rede. Na rede acaba não permitindo a formação da liga. Algumas ligas que são famosas foram criadas há muito tempo e outras são mais recentes. Ó, essa aqui é uma liga de cobre e níquel, desculpa. Essa liga de cobre e níquel, ela ainda é usada hoje como resistência de chuveiro, tá? Aí aqui tem aqui, ó, algumas propriedades, o raio, a estrutura cristalina, eletronegatividade e a valência, tá? As propriedades das ligas são diversas, tá, gente? Aí não convém aqui ficar falando, mas eu tenho aqui, ó, latão, que é cobrezinho, que vai de instrumento musical, dispositivo eletrônico e elétrico. O aço, que não preciso nem de falar, tem mais de 5.000 tipos de aços diferentes. A amálgama, que hoje já não é tão utilizada por causa do mercúrio e os impactos tecnológicos, ambientais e tecnológicos que causam. Tá? O ouro é uma liga, tá? Esse quilates aqui determina justamente o percentual de ouro que você tem lá e das espécies que substituíram o ouro. Aí muita gente vai falar assim, mas por que não faz o ouro puro? O ouro puro ele não é muito bom para liga. Então, por quê? Ele não é muito bom porque ele fica muito dúctil, muito macio, então ele sofre de deformação muito fácil. Quando você põe outros elementos, você quer que ele tenha propriedades específicas, tá? O cromel, que é níquel cromo,
e a de fusível, que é chumbo e estanho, normalmente. Isso aqui é só história, eu não vou ficar me prendendo aqui. Isso aqui foi a primeira liga que foi feita, né? A liga de bronze. Eu acredito que foi um acidente, tá? Porque você preparar uma liga de bronze, que é estanho e cobre, sem saber nada, é muito complicado. Qual é a vantagem? O cobre, ele é muito dúctil quando ele é puro, e o estanho, ele é muito duro. É difícil de ser usinado, ainda mais na época que foi inventado. Se vocês olharem, foi mais de 5 mil anos atrás. Então, o que, que eles fizeram? Eles juntaram o cobre e o estanho e obtiveram um material que é mais fácil de você usinar, entretanto, ele é resistente, por exemplo, a uma espada, uma lança, que era o objetivo de você ter um escudo. Tá? Só para a gente fechar aqui, vamos falar um pouquinho do diagrama de fase, tá? Aí, essa parte do diagrama de fase, eu vou voltar na próxima aula, falar dele, mas é importante vocês começarem a ter uma noção, porque vocês, ingratos, vão trabalhar o tempo todo com o diagrama de fase. Vamos lá, hein? O que é o diagrama de fase? Olha só. O termo diagrama de fase, ele se originou a partir de um gráfico onde eu peguei um determinado material, a determinada temperatura, e alterava o percentual desse material. Então, se eu tivesse um material X e Y, olha só, começava aqui o material X e Y, onde aqui no ponto inicial eu tinha 0% de X, 100% de Y. Aqui, ó, 100% de Y. E a mesma coisa do lado de cá, 100% de X. E o que acontece? À medida que eu vou substituindo esse material em determinada temperatura, eu vou tendo um comportamento desse material diferente um em relação ao outro. Por quê? Olha só, hein? Se eu pensar nesse ponto aqui, eu tenho aqui, ó, 100% de Y. Tudo bem? Todo mundo entende isso que eu estou falando? Por que aqui, nesse eixo Y, é 100% de Y? Porque o Y aqui é 0 e vai a 100. Aqui o X é 0 e vai a 100%. Olha só, hein? Nesse ponto, o que eu tenho? Eu tenho duas regiões aqui, ó. Essa parte de cima, que tem um L, é chamada região de líquidos. O que seria a região de líquidos? Seria a região em que o Y está no estado líquido. Tudo bem? E esse alfa aqui, ó, é uma letra grega que é dada toda vez que eu tenho um material no estado sólido. Por que ele é dito alfa? Porque ele abrange a mistura. Por exemplo, aqui, ó, eu vou ter um percentual aqui de X e de Y nessa liga alfa aqui, ó. Só que aqui, nessa linha aqui do eixo Y, eu tenho 100% de Y, ok? Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui é a fronteira do que está sólido. Por que eu digo que está sólido? Porque a alfa é sólida. A letra grega indica um sólido. Tá? E para cima, tudo líquido. Ou seja, esse valor aqui, ó, é o quê? O ponto de fusão de Y. Ponto de fusão de Y. O que é o ponto de fusão de Y? Não é a passagem do estado sólido para o estado líquido? Então, ali um pouco abaixo de 1.100 graus é o ponto de fusão de Y. Ok? Essa linha que divide aqui o líquido, ó, essa linha aqui amarelinha, a gente chama de linha líquidos. E aqui, que faz fronteira com o sólido, é chamada linha sólidos. Tudo bem?
Aqui, nesse ponto aqui, o que que eu tenho? Tudo sólido. Por que que eu sei que está tudo sólido? Porque está abaixo da linha sólido. Aqui, tudo líquido, fundido. Por que que eu sei que está fundido? Porque está abaixo da linha líquidos. E aqui no meio, o que que eu tenho aqui no meio? Eu tenho uma região em que sólido e líquido coexistem. Ok? Então, ó, aqui eu tenho líquido mais sólido coexistindo. Beleza? Alguém não entendeu a ideia do diagrama de fase? Posso continuar? Pode. Então, ó, quando eu tenho a transformação de um líquido, ou seja, dessa linha aqui em cima aqui, ó, desse L, e esse líquido dá origem a dois sólidos diferentes, a gente chama isso de reação eutética. E o que, que tem de importante nessa reação eutética? Por que, que ela tem esse destaque? Porque nessa região em que ocorre a reação eutética, o metal, a liga metálica, se comporta como se fosse uma substância pura. Ela não se comporta como uma mistura. Olha só, hein? Eu vou mostrar para vocês agora o que, que acontece. Hein? Ó, aqui, ó, eu tenho líquido. Aqui, nessa parte aqui, eu tenho uma mistura de chumbo, alfa, e aqui é estanho, desculpa, faltou um Nzinho aqui, estanho beta, tudo bem? Essa regiãozinha aqui é estanho beta. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Nesse ponto, aqui, 100% de estanho. Nesse aqui, 100% de chumbo. No meio, tá tudo misturado. Beleza? Beleza? Posso continuar, gente? Beleza. Aí, olha só, hein? Essa linha aqui, ó, eu não tenho líquido, ok? Então, essa linha aqui é a linha líquidos, ok? Essa aqui não é a linha, essa aqui não é a linha que divide aqui o sólido para a região aqui onde eu tenho líquido, então essa aqui é a linha sólidos. Essa aqui, gente, qual é o nome dessa? Não é que separa para o líquido? Líquidos, ok? Essa aqui separa para o sólido, linha sólido. Aí aparecem duas linhas novas. Essa aqui, onde eu tenho um sólido e vai para um sólido diferente. Por quê? Porque é o sólido das duas ligas. Essa linha aqui, ó, que chama, indica a solubilidade desse sólido, a gente chama de linha solvus. Da mesma forma do lado de cá. E essa linha aqui, ó, tá vendo aqui que aqui eu tenho uma passagem direto de líquido para dois sólidos, ó. Aqui eu tenho alfa mais beta. Esse ponto aqui é o ponto eutético. Essa linha aqui é a linha eutética. Putz, tá horrível. Gente, vou apagar aqui, peraí. Ó, aqui é a linha eutética.
E qual é a importância do ponto eutético? Nesse ponto aqui, ó, quando eu tenho uma substância pura, essa substância pura não muda a temperatura na troca de estado físico. Ou seja, a temperatura fica uma só. Então, quando eu pego a água pura, a água sai do seu estado líquido para o seu estado gasoso a 100 graus Celsius. Ela muda do estado líquido para o estado sólido a 0 graus Celsius. Ok? Que é o ponto de fusão. Esse aqui seria o valor do ponto de fusão da liga eutética. Tá aqui, ó. E aqui, ela não muda o valor do ponto de fusão até que todo líquido tenha se convertido em sólido. Isso que é a reação eutética, ó. Líquido formando alfa mais beta. Ou seja, essa liga eutética se comporta como uma substância pura e não uma mistura, que é o caso das ligas. Ok? Dúvidas, gente? Você podia explicar esse gráfico de novo, tipo, depois dos sólidos? Sim. Ó, em todo gráfico de diagrama de fase vai ter sempre o mesmo processo, que é o que vocês têm que ficarem sempre ligados. Ó. Eu vou ter um eixo Y de temperatura, vou ter um eixo X com percentual em massa das espécies presentes. Tudo bem? Sendo que é sempre o inverso, tá? É sempre o inverso. Aqui eu tenho 100% de chumbo. Aqui eu vou ter 0% de chumbo e 100% de estanho. Beleza? Beleza. Qual vai ser o ponto de fusão do estanho? Aqui, ó. Do estanho puro aqui, ó. Esse aqui é o ponto de fusão do estanho. Por quê? Porque, nesse caso, eu tenho 100% de estanho e aqui eu tenho a mudança de sólido para líquido. A linha que divide o estado líquido é chamada linha líquidos. Pode ter mais de uma no mesmo diagrama. A linha que divide o estado sólido para outro estado qualquer é chamada linha sólidos. A linha que divide um sólido para o outro tipo de sólido é chamado solvos. E essa linha aqui, que passa por cima do ponto eutético, como é que eu sei que é o ponto eutético? O ponto eutético é aquele que o líquido passa para dois sólidos, ó, direto. Como é que eu sei que é dois sólidos? Alfa e beta, usa as letras gregas. Ok? Essa linha é chamada linha eutética. Entendi. Beleza? Beleza. E o ponto de fusão da liga eutética é justamente esse ponto aqui. Ok. Entendi. Alguma dúvida mais? Não. Bom, então vamos lá, só para a gente ver se vocês entenderam. Aqui eu tenho alfa mais beta, aqui eu tenho alfa, e aqui eu tenho beta, não é? Sim. Aqui, nessa região aqui, ó, que não tem nada aqui, ó. O que eu tenho aqui? Pode falar, Daniel, e você abriu o áudio. Pode falar. Então. É uma mistura entre sólido e líquido, quando ainda está no meio termo da formação. Então, aqui eu vou ter alfa. Não divide aqui com alfa? Sim. Alfa mais líquido. Então, o estado sólido mais o estado líquido, não? Isso, mais beta. Eu vou ter beta aqui, ó. Entendi. Ok? Então, beleza? Vai ser alfa e beta, ambos no estado líquido e sólido. Líquido e sólido, coexistindo. Entendi. Beleza?
Beleza. Aqui eu vou falar depois. Só para vocês terem uma ideia de como que ocorre essa formação, aqui, ó, é uma foto, tá? Depois eu vou explicar melhor por que formou esses grãos. Na hora que eu tenho aqui, ó, eu tenho a formação de uma região com uma determinada característica, assim, que a gente chama de lamela, tá? E outras espécies que formam, lembra das inclusões? Essas inclusões, elas vão ocorrer quando? Dependendo da região que você solidificar e como solidificar. Ok? Então, olha só. Alguma dúvida sobre diagrama de fases? Professor, nessa região de cima não seria só o alfa e o líquido e do outro lado o beta e o líquido, não? Aonde aqui, você diz? É. Sim, eu vou ter o maior percentual de alfa e líquido, mas eu tenho beta daqui também, ó. Isso aqui é uma linha, tá? A linha eutética. Aqui na linha eutética, eu divido o beta e o alfa, tá vendo? Direto. Só que quando ele passa para o líquido, parte desse alfa e beta aqui vai se dissolver aqui, tá vendo? Consegue entender? É porque, assim, eu já estudei um pouco disso, né? Sim. E aí, para achar o beta na regra da alavanca desse lado, como faria? Aqui? É, porque você teria como Aqui você vai ter que fazer duas contas. Como eu não expliquei a regra da alavanca ainda, diferença, né? aqui você vai ter que calcular o quanto que eu tinha de beta antes e depois. Ah, entendi. Entendeu? Porque você vai ter um percentual de beta que vai dissolver. Que não vai estar sólido. Ah, então ele estaria no líquido, né? Estaria no líquido, lógico. Entendi. Um percentualzinho de alfa e de beta vai para líquido. Quanto, aí não dá para calcular. Dá para calcular só o do sólido. Ok? Aí você tira assim, você tira, calcula de alfa, calcula de beta e desconta de 100% de líquidos. Entendeu? Entendi sim, professor. Obrigada. Nada. A gente vai fazer regra da alavanca, mas não vamos chegar nesse nível não, tá? Porque aí já seria uma parte mais de materiais, né? A gente vai calcular só as partes mais simples, que eu vou deixar para fazer amanhã, tá? Se quiser depois, eu faço os cálculos com você à parte, que seria esses cálculos aqui, ó. Quanto que eu tenho um percentual dessa espécie aqui, quanto que eu tenho um percentual da outra, né? Aí é mais difícil, tá bom? Eu vou fazer mais das partes mais simples para o pessoal só entender como é que funciona a regra da alavanca. Beleza? Aí isso a gente vai fazer amanhã. Só para a gente fechar aqui, pessoal, olha só. Por enquanto, o que eu estou falando com vocês de diagrama de fase, eu estou só mostrando a aparência do diagrama de fase, identificando as linhas, mostrando os percentuais de cada um, tá? Só isso, sem entrar muito em detalhes ali de cada espécie. Mas no diagrama, eu posso ter diagramas igual a esse aqui, tá? E nesse caso aqui, o percentual de substituição aqui, ó, não é de 100%. Todo mundo entende, ó, que o máximo que eu vou conseguir substituir aqui, ó, esse TIM aqui é o estanho, tá, gente? Só para a gente estabelecer aqui. Então, essa aqui é uma liga de cobre e estanho. Aí eu pergunto, olha só, 5% de estanho, 10% de estanho, 15% de estanho, 20% de estanho. Se eu tenho 20% de estanho aqui, quanto que eu tenho de cobre? 80. 80%. Tudo bem? Da mesma forma aqui, eu tenho 0% de estanho e 100% de cobre. Beleza? Se eu pedisse o ponto de fusão do cobre, qual vai ser o ponto de fusão do cobre? Lá depois de 1000, mais ou menos 1000 e pouco. Não, Porque... quero o valor exato. Ah, tá, agora que eu vi, 1083.
Porque, ó, se aqui é 100% cobre, esse valor aqui, ó, aqui eu teria justamente a fronteira do líquido com o sólido. Tá vendo? Então, isso aqui é o ponto de fusão do cobre. E o ponto de fusão do estanho? Nesse diagrama, a gente não consegue saber. Não dá para ver aqui. Beleza? Aí, só para identificar, ó, nesse diagrama, essas linhas pontilhadas aqui, o que são essas linhas pontilhadas, gente? Não sei. Tem dúvida do que é ainda, né? Tá sendo Exatamente. São regiões que a gente fala de regiões metaestáveis. São regiões que ainda não conseguiram saber exatamente o que é. Exatamente isso. Por quê? Porque são regiões de transição. Os estudos, uns apontam uma coisa, outros apontam outra, mas não tem uma coisa assim, certinha. Ok? Só quando a linha está preenchida que você pode afirmar. Beleza? Beleza. É porque nesse tem o sinal gama, porque delta, você tem mais de uma fase. Que? Quando eu tenho... Vamos lá, o que é uma fase? Vamos primeiro entender isso. O que é a fase cristalina? Se eu pego só o estanho e o cobre, vamos pegar eles separados. Se eu tivesse uma orientação cristalina só, eu falava que o cobre tem uma fase, que eu vou dar uma letra grega, alfa. Tudo bem? Só que se o cobre tiver mais de uma orientação cristalina no meio da estrutura, eu vou ter que dar outra letra grega, beta. E aí eu vou dando epsilon, gama. Cada letra grega dessa aqui, ó, representa uma orientação cristalina diferente. Ou seja, quer dizer que essa espécie pode começar a cristalizar como cúbico, depois vai para cúbico de corpo centrado, pode ir para monoclínico, pode ir para triclínico e aí por diante. São fases cristalinas diferentes. O que muda? O percentual de cada um e a temperatura. É o que provoca a mudança. Doido, né? Ai, muita coisa esse gráfico. Eu sei. Eu sei que é muita coisa. E é difícil, tá? Não é fácil, não. Por isso que eu estou indo assim, mais devagar, para vocês irem pegando. Mas, assim, é importante vocês entenderem isso, porque principalmente o termo eutético, gente, esse termo eutético aparece direto. E aí, quando você não entende o que ele significa, você fica perdido. Por exemplo, nesse diagrama de fase, onde que é o ponto eutético? É 798, 586, 520, porque tá reto. Eu estou perguntando. Não tem. Não tem. Por quê? Para ser eutético, você tem que ter uma reação em que líquido se transforma em dois sólidos. Alfa mais beta. Pode ser qualquer letra dessa, tá? Não precisa ser alfa e beta, não. Pode ser gama mais epsilon, ok? Gama mais delta, e aí por diante. Tudo bem? E aquele entre gama e alfa mais delta? Aonde? Ai, como é que... Aqui, ó. Não. É só você pegar o líquido, ó. Aqui tudo é líquido, daqui até aqui. Então, ó, daqui para cá não é porque forma alfa mais líquido. Tudo bem? Aqui para cá não é porque forma beta mais líquido. Do lado de lá deve ter um ponto eutético, em algum lugar ali. Mas o diagrama não deu. Então ponto eutético é quando é o líquido... O líquido direto virando dois sólidos. Duas fases sólidas.
Entendi. Ok? Uhum. Dúvidas? Não, aí para por aqui. Amanhã eu vou pegar com vocês, eu vou fazer algumas contas. Essas contas, gente, não são difíceis, mas assim, tem que ter uma certa ideiazinha. Vão ser as partes mais fáceis das contas. Vou pegar as contas mais fáceis com vocês, que é o que, eu não sei qual a colega que falou, que eu estava aqui na outra tela, falou lá sobre regra da alavanca. A gente vai fazer umas continhas amanhã, tá bom? Aí vamos falar aqui sobre um pouquinho da estrutura, e aí vamos falar aqui do diagrama do ferro, né? Ferro e carbono, ferro, carbeto de ferro, e aí por diante. Aí a gente vai falar aqui. Dúvidas? Não. Ninguém tem nada? Daniele? É Daniele, não é, que perguntou? Uhum. É porque eu estava na outra tela, eu não tinha visto o nome dela. Eu vim da engenharia de materiais, eu troquei o curso. Ah, você trocou? Poxa, não gostou do materiais, não? Fui para química, peguei transferência, por isso que eu sei um pouquinho, entendeu? Mas você fez quantos períodos lá? Ah, fiz 6 períodos. O quê? Você fez 6 e desistiu? Ah, é muito chato isso aí, como a Catarine disse, pelo amor de Deus. Não, era tão legalzinho. A química é mais legal. Ah, né? Tá bom, então. Mas olha só, amanhã a gente vai fazer as contas, tá? Aí, a colega pode ensinar vocês, gente, que ela já sabe fazer. Como a gente vai fazer só conta fácil, quando eu for perguntar isso aqui para vocês no teste, gente, o que eu vou perguntar? Porque vocês ficam nessa ansiedade do que eu vou perguntar, do que eu não vou. Eu vou perguntar o seguinte: qual o nome da linha? Qual fase cristalina vai estar na temperatura tal e percentual tal de fulano? Ok? São as coisas que eu vou perguntar para vocês. Uma continha aqui simples de percentual, tá? Que eu vou fazer amanhã. E algumas coisas sobre estrutura cristalina. Mas como sabe que fase cristalina tá? Seria Por exemplo, vamos dizer que eu falo para você a 600 graus e 20% de estanho. Tudo bem? Você vai ver aqui, ó, 600 graus é aqui, não é? Sim. Aproximadamente aqui. 20% está aqui, ó, de estanho. Uhum. Então vai dar aqui dentro, não é? Sim. Qual é a fase cristalina? Alfa mais beta. Ok? É simples, uma coisa simples, tá? Não é nada. Eu só estou falando isso para vocês ficarem mais tranquilos. Porque quando a gente fala de diagrama de fase, parece que é coisa do outro mundo, e não é. Claro que tem coisas mais difíceis, tá? Mas não é agora. Tranquilo? Podemos partir? Tranquilo. Então, eu só vou falar um negocinho ali para vocês sobre o AVA. Deixa eu ver se está aqui na tela do AVA aqui. E aí a gente fecha. Eu falar, eu não sei se vocês entraram no AVA. Entraram esses dias? Só semana passada. E como é que foi o teste, falar nisso? Ah, eu consegui ir bem. Eu acho que ele fecha hoje, não é? Todo mundo Fecha. conseguiu fazer o teste? Eu acho. Eu queria só também tirar uma dúvida de uma questão da atividade avaliativa, porque eu não sei se eu não soube fazer ou se faltou uma carga numa espécie lá, numa questão. Aí você lembra qual que é? Eu lembro, acho que foi não sei se está na mesma ordem para todo mundo, mas foi a última questão, ele pedia a hibridização e a polaridade do... Ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver aqui. Bota você L2, só que não estava com carga no caso, né? Era sem carga mesmo? Qual que é a estrutura que cortou? Não ouvi. Era do ICL2, só que ele não tinha carga no caso. ICL2, aí tem que fazer, né? Eu não lembro de cor, só fazendo. Eu faço com você um minutinho, tá? Se ficou faltando mesmo a carga dele, se era ICL2 menos. Só contando aqui, I dá 7, 7 do outro, vezes 3, 21.
Não pode ser menos, porque aí daria 22. Acho que está certo, ICL2. Ou pode ser mais. Tipo, não, se você colocar mais, vai dar ICL2, 21, mais ficaria 20 elétrons. Mas não tem que dar um número par? Não, ímpar. Não, um número par de elétrons. Número par de elétrons dá ímpar. Perdão, doideira. Número de elétrons dá um número ímpar. Ué, mas para poder fazer a geometria. Dá um tempinho que eu faço aí com você. Deixa eu só explicar ali a questão dos trabalhos, e aí eu volto a falar, tá bom? Bom, vamos lá então. Ó, sobre o AVA aqui, gente. O Demian me perguntou aqui, eu acabei de ver aqui, se a de estrutura cristalina foi gravada. Eu não sei, Demian, eu tenho que olhar. Eu acho que eu botei todas aqui, mas eu vou dar uma olhadinha lá e te passo. Tá? Porque eu tenho que entrar dentro do Google Drive do IFES para ver se está lá, tá bom? Vou olhar e até amanhã eu dou uma resposta. Primeira coisa aqui, a lista dos trabalhos. Eu coloquei aqui, por enquanto, eu não coloquei o nome das outras pessoas. Tinha que me passaram o nome, 1, 2, 3, 4, 5 grupos. Eu anotei aqui. Como eu não sei se eu deixei de anotar algum grupo, eu, por enquanto, botei essa lista incompleta. Ou seja, vou abrir aqui para vocês verem. Vou abrir na tela, droga. Eu teria que projetar outra tela. Mas são 5 grupos. Eu já botei lá, no trabalho 1, qual é o tema que eu sorteei. Lembra que eu falei para vocês? Se por acaso eu cometi erro com alguém que tenha me pedido, é só me falar que eu altero. Ainda dá tempo de alterar. E coloquei as moléculas, que era o referente ao trabalho 2. Deixa eu projetar para vocês verem, que eu acho que eu estou falando e ninguém está entendendo o que eu estou falando, né? Deixa eu projetar ali, só um minutinho. Um minutinho, tá? Vou projetar aqui. Aqui, ó. Abrindo aquele arquivo lá, vocês vão ver essa tela aqui. Todos estão conseguindo ver? Sim, eu tô. Aí aqui, olha só. Eu botei aqui os grupos dos trabalhos, o nome dos integrantes. Quando tem um só, é porque só estava anotado um. Se eu cometi o erro de não anotar os outros, por favor, me corrijam. Aí eu fiquei na dúvida. Tudo bem? Foi erro meu. Então, aqui, por exemplo, tem 2 grupos aqui que só tem um. Aí eu acho que a pessoa só me deu um nome ou eu cometi algum erro. Como na dúvida, eu optei por deixar assim por enquanto. A Brenda está aí? A Brenda estava, mas eu não sei se ela... Ela saiu. Saiu, né? Bom, tudo bem. Mas aí, o que acontece? Aqui é o tema do trabalho da indústria. Tá? Então, vocês vão fazer pesquisa sobre isso aqui. Na indústria de açúcar e álcool, quais são os compostos inorgânicos que são utilizados? Aí é para mim mostrar a reação, mostrar tudo. Tá? Então não tem que falar sobre o processo industrial, não, né? Só Você vai ter que mostrar no processo a parte dos compostos inorgânicos. Muito possivelmente você vai ter que falar do processo industrial sem entrar em grandes detalhes, né? Mas vai ter que me falar, tá bom? Tá bom. Explicar por quê, né? Que a reação é assim ou assada. Aí não tem jeito. Tá? Uhum. E aqui são as moléculas. As moléculas é para fazer um vídeo. São 2 moléculas só, estão vendo? No seu caso. Tudo bem? Uhum. Nesse caso aqui. Aí, cada uma delas... Aí, esses outros que estão aqui, por quê? Porque eu vou dividir da turma que está faltando. Vou botar os nomes aqui, aleatoriamente. Eu só não botei ainda porque eu fiquei na dúvida desses trabalhos aqui, e fiquei na dúvida. Aí, na dúvida, eu optei por perguntar a vocês.
Se eu cometi algum equívoco, é só me falar que eu conserto. Senão eu vou pegar e vou sortear o restante aqui e pronto. Okay? Aleatoriamente. Beleza? Uhum. Bom, nessas moléculas, o que vocês vão fazer? Olha só, eu vou projetar aqui de novo aqui. Voltar lá para o ABA. Desculpa estar saindo, entrando, porque indo lá para o ABA agora, hein? Nessas moléculas, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar as moléculas, vocês vão ter que calcular o ESC, que vocês ainda não viram, vão ver daqui a 2 semanas o cálculo. Tá? Vocês vão ver a questão da geometria, tá? Me explicar utilizando algum software. Aí eu sugeri 2 aqui. Esse aqui, ó, esse aqui é o PET. Esse PET aqui, ele é um simulador que você baixa no site direto. Ele otimiza a geometria, aí você vai me mostrar lá o ângulo, a geometria, os átomos, como é que é. Dá para ver isso tudinho com o PET. Eu estou querendo ver que se eu marco uma aula à parte para mostrar isso. E o outro tem sketch que eu não consigo mostrar. Porque, por algum motivo, tem algum erro com o Meet, Google Meet, que não consegue mostrar. Aí, eu achei um tutorial que eu vi, e esse tutorial ele explica como é que usa. Vocês podem usar qualquer um desses 2. Se quiserem usar o outro, pode, mas eu quero saber qual é o outro antes. Tudo bem? Tudo. Aí vocês vão fazer um vídeo explicando a estrutura, mostrando os cálculos, que não é difícil fazer, eu já vou começar a mostrar como que calcula daqui uns dias, tá? E esse vídeo explicando, falando tudo, tem que ter ali de 4 a 7 minutos no total. Tá? É o grupo, e todos os integrantes do grupo têm que aparecer explicando o vídeo, tá bom? Tá bom. Beleza? Alguém não entendeu? Beleza. Outra coisa que eu vou fazer. Eu antes estava editando vídeos e colocando aqui, gente, meu computador não está aguentando, ele está dando pau toda vez que eu tento editar. Então, eu não vou editar mais, eu vou colocar o vídeo do jeito que está. Qual é a vantagem? A vantagem é que eu vou colocar um dia depois da aula. É o tempo que eles me mandam o link. Eu só vou ter que converter ele e colocar. Qual é a vantagem? Ele vai com tudo que a gente tem da aula. Beleza? E é só a gente ir pulando as partes que não interessam a gente. É um trabalho a mais para vocês, mas o computador não está dando certo. Beleza? Aí eu já vou colocando assim direto. Tudo bem. Tá? Demais, ó, obrigado a todo mundo aí. Qualquer coisa, dá uma felicidade às mulheres aí pelo seu dia, né? Lógico. Né? Lembrando que o Dia da Internacional das Mulheres é mais um dia político do que um dia para se ganhar alguma coisa. Tá? Muitos fazem de comércio, mas é um dia político, tem motivo de ser. Tá? Mas felicidade a vocês de qualquer jeito. Obrigada. Valeu. Amanhã ainda vai ter aula, tá? Aí amanhã eu ensino a fazer aqueles cálculos, tá bom, gente? E aí a gente... São cálculos simples, mas eu vou botar lá para vocês. Um abração. Obrigada pela aula. Obrigado a vocês, gente. Qualquer dúvida, amanhã já pergunta, tá bom? Uhum. Tchau. Tchau. Daniele, eu acabei esquecendo. Daniele, você ainda está aí? Já estava esquecendo de você. Você quer que faz aqui o L2? Qualquer coisa você pode responder amanhã também, tem problema não. Tudo bem, tranquilo. É porque eu acabei esquecendo, você desculpa, tá? Não, tranquilo. Tá bom então, querida. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, tchau.